Olá pessoal, hoje estamos iniciando mais um podcast. Eu sou o Gustavo, hosting desse podcast, e hoje a gente vai falar sobre um assunto super relevante do momento, né? A nova fronteira da saúde, onde o corpo, a mente e o metabolismo se encontram. E para falar disso, hoje a gente está com um convidado aqui já conhecido da casa, Dr. Pedro Berer, psiquiatra, e o nosso convidado especial hoje, Dr. Fernando Ludwig, médico cardiologista, especialista em medicina do esporte. Queria agradecer a presença dos dois hoje. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês, com o Pedro. Obrigado, Gustavo. Estou muito feliz de ter o Fernando aqui. A gente já compartilha, eu acho que clinicamente, né, indicações há uns 10 anos, pelo menos. E eu acho que a gente vai falar bastante hoje, Fernando, sobre o que a gente vê no dia a dia no consultório e como a gente tem conseguido ajudar os pacientes com essa abordagem integral de saúde, né? Acho que integrando aí, né, a parte mental, a parte física, né, a dieta, o treinamento, acho que é o grande diferencial para os pacientes hoje em dia, né? Perfeito. Então, hoje a gente vai iniciar o nosso papo, né, com uma via de duas mãos, né? Onde o metabolismo e a saúde mental, né, que vocês dois são especialistas do nicho para falar sobre isso, né? Então, eu queria saber de vocês, né, em quão impacta, né, as alterações metabólicas, né, quando a gente fala ali sobre resistência à insulina, inflamação e tudo mais, aonde isso impacta, né, na nossa mente, onde isso impacta na nossa performance, sim. Quando a gente fala assim bem de alterações metabólicas, podendo trazer possíveis sintomas de saúde mental, até desenvolvendo uma síndrome, talvez um episódio depressivo, um transtorno de ansiedade, isso está justamente muito ligado a processos inflamatórios. E a gente entende cada vez mais assim as condições da mente como processos inflamatórios cerebrais também. Então, quando a gente fala sobre síndrome metabólica, sobre qualquer questão que tenha alteração de inflamação vascular, endotelial, o Fernando vai saber aprofundar um pouco mais isso, mas o que a gente percebe no cérebro? Esses marcadores inflamatórios, né, as interleucinas, TNF-alfa, que começam a ter maior disponibilidade no sangue, principalmente quando a gente tem quadros um pouquinho mais avançados de síndrome metabólica, eles passam a barreira hematoencefálica, eles começam a gerar alterações na saúde cerebral e eles aumentam a chance de um indivíduo desenvolver quadros, principalmente como depressão e ansiedade. Isso é super bem estabelecido. As pessoas sedentárias e que desenvolvem síndrome metabólica, elas estão em risco para desenvolver um quadro de depressão ou de ansiedade. A gente observa isso muito nos pacientes, né, Fernando? Na verdade, a gordura visceral, né, é a base dessa ponta desse iceberg que gera uma série de inflamações no corpo, né? Como tu bem dissesse, citocinas, substâncias inflamatórias, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, passam para o cérebro, atrapalham a função sináptica, baixam níveis de dopamina e serotonina, né? E cursam muitas vezes com depressão e ansiedade. Fora as questões sistêmicas de inflamação da artéria, de risco de deposição de placas de gordura na parede da artéria, que se o paciente não tivesse inflamado por essa gordura visceral, que gera essas citocinas inflamatórias, talvez com colesterol um pouquinho mais alto ele não teria placas no corpo, né? Então, a palavra inflamado, ela está um pouco, às vezes, pejorativa no meio médico, tudo é inflamação, mas de fato essa gordura visceral, ela gera uma série de danos sistêmicos no cérebro, no corpo, nas artérias, de forma geral, né? E toda essa crise metabólica, né, desencadeada, esses hormônios eles são gerados pelo nosso cérebro ou é justamente por essa inflamação no geral que o corpo acaba produzindo a isso? Gordura visceral, ela acaba tendo uma estrutura, a parte central dela acaba ficando com menos sangue e acaba parecendo uma coroa, crown-like structure. A parte central fica isquêmica e começa a liberar citocinas, né, substâncias inflamatórias. Essas duas clássicas, então, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, que passa a barreira hematoencefálica e começa a inflamar o cérebro. Piora a resposta sináptica, piora a neurogênese, piora níveis de neurotransmissores bons do cérebro e cursa, então, com depressão, às vezes dos mais variados graus, né? E o oposto acontece, tratando isso, por vezes, tu melhora um quadro depressivo leve, né? Isso cada vez mais tem sido estudado. Bem essa questão da neurogênese, sinaptogênese, quando a gente tem esse insulto inflamatório no cérebro, a nossa capacidade de resiliência emocional, de se adaptar a algo inesperado ou estressor diminui. Então, vamos dizer que eu estou desenvolvendo um parâmetro inflamatório associado à síndrome metabólica e subitamente eu perdi o meu emprego, eu estou me divorciando, eu tive um revés de alguma doença na família, algo muito estressante.
a minha capacidade biológica de responder a isso, cerebralmente vai estar diminuída, vai estar alterada. Perfeito. Então, basicamente, a gente pode entender que transtornos mentais podem levar, né, são indutores de crises metabólicas, enfim, toda essa questão levantada por vocês, né, e vice-versa também. É bidirecional. Perfeito. Então, agora falando, né, sobre o Dr. Pedro sempre aborda nos nossos episódios aqui o quão benéfico, né, é o esporte, né, tanto para a saúde do corpo, né, do corpo quando a gente fala em metabolismo e tudo mais, tanto para a saúde mental, né. Então, doutor, eu queria saber de ti, doutor Fernando, o quão isso o quão é impactante quando tu pega uma pessoa, né, tanto com um caso, num caso que ele tá com uma saúde ruim, que leva à depressão, enfim, outros transtornos mentais, e esse paciente chega para ti e o quão gritante é essa diferença quando ele acaba aderindo a protocolos, enfim, e mudando a saúde dele, tanto física quanto mental. Na verdade, essa história de tu colocar tudo junto, falar assim, protocolo, né? Esse tem também um nome mais pejorativo, mas Sim. se tu fizer exercício, né, físico, treinamento, periodizado, né, orientado de preferência por um treinador físico, com a dieta, né, com tratamento psíquico, com tratamento farmacológico, por vezes com as canetinhas aí que estão para nos ajudar Sim. bastante, e os remédios via oral, o paciente tem uma melhora drástica. O paciente é aquele que não queria ir para academia, que tinha vergonha do seu corpo, começa a se gostar, começa a virar uma chave e querer ir fazer o exercício, né? A prática de exercícios gera substâncias agudamente boas, o paciente se sente bem após a prática, e também, de forma crônica, citocinas boas, né, o oposto das inflamatórias, boas, começam a melhorar a disposição, o ânimo do paciente também. Perfeito. Então, também quadros depressivos melhoram com a prática de exercício físico. E a tua perspectiva de consultório, doutor Pedro, o que tu vê, assim, o paciente que chega para ti, ele geralmente, ele tem esse problema também de metabolismo e tudo mais, e aí o senhor acaba tendo, vocês já comentaram aqui antes, vocês têm uma troca de paciente muito grande, né? O teu feeling de consultório, né? O que eu quero dizer? O teu feeling de consultório é uma grande parcela desse paciente que chega com um transtorno mental para ti que tem esse viés problemático de metabolismo e tudo mais? Com certeza essas coisas estão muito associadas, né? Do ponto de vista biológico e clínico, isso que o Fernando trouxe das questões do exercício físico. Como a gente percebe o quão poderoso é o exercício físico para tratamento das questões de saúde mental, isso está bem documentado há alguns anos já, assim como ele é extremamente preventivo, né? Então, as pessoas que se movimentam mais, a gente fala cada vez mais de movimento e nem sempre tanto de atividade física, porque às vezes as pessoas pensam que é algo até performático, mas para a saúde mental não precisa de tanta performance assim, né? Ter atividade física regular diminui muito a chance de desenvolver um quadro clínico de depressão e de ansiedade, assim como mesmo para quadros depressivos até moderados, a gente está falando com pacientes que têm uma sintomatologia que está causando prejuízo, realizar atividade física 3 a 4 vezes por semana é um adjuvante terapêutico muito potente. Então, se o paciente está fazendo psicoterapia, está usando talvez uma medicação antidepressiva, fazendo os tratamentos tradicionais e associa a atividade física, ele está ganhando uma possibilidade de usar a medicação por menos tempo, muitas vezes, assim como de ter menos tempo de sintomas, chegar na remissão mais rápido. Ou medicações em dose menor também, né? Ou medicação em dose menor. E uma coisa que a gente vê do exercício físico, acho que o Fernando observa bastante isso também, o exercício físico é o que a gente chama de um hábito-chave. Toda vez que a gente está passando por uma mudança de hábitos, a gente quer trazer mais hábitos adaptativos e eles vão se comunicar entre si. E o exercício é um hábito que tende a trazer outros hábitos adaptativos consigo. Se eu estou fazendo exercício físico de uma maneira regular, é muito provável que eu vá me alimentar melhor e que eu tenha uma capacidade de trabalhar melhor e de me relacionar melhor com as pessoas que fazem bem para mim. Nem sempre, se eu estou trabalhando melhor, eu vou fazer mais exercício físico. Isso que eu quero dizer. Então, o exercício físico ele é muito adaptativo ao trazer outros hábitos benéficos, dar uma organizada na vida da pessoa, né? Perfeito. Inclusive, comer melhor, né? O cara foi pra academia, treinou, vai chegar em casa, vai comer bem ou vai comer mal? Né? Poxa, vou jogar fora o que eu... Pra academia, vi gente bacana, vi gente com físico bacana, tô me sentindo bem, tô me sentindo renovado. Vou comer bem. Sim. Né?
Vou tomar um vinho hoje? Não, eu treinei hoje, não vou tomar um vinho. Então, dorme melhor também, né? Doutor Fernando, agora, como tu tem uma carreira vasta, né? Eu queria saber, assim, a realidade que vocês tinham, né, dentro do consultório antigamente, com essa popularização das canetinhas, né, como o senhor comentou, e dos agonistas de GLP-1, né? Eu queria saber o quão desbravador foi essa nova tecnologia, entre aspas, né? Que primeiramente ela era para tratar, me corrija se eu estou errado, era para tratar a diabetes, né? E aí ela foi liberada depois, posteriormente, para tratamento de obesidade também, né? Então, eu queria saber do senhor aonde entra, né, essa caneta para o tratamento, né? Se ela é indicada para todo mundo ou ela é utilizada num momento certo para ela ser aproveitada da maneira certa, né? Porque, de repente, não é o momento de eu utilizar, e aí, tendo acompanhamento contigo, né? A pessoa consegue ter o direcional correto ali. Eu queria saber, assim, o quão benéfico, né, é essa nova tecnologia, entre aspas. Vale a pena me estender um pouquinho nesse Sim. assunto, que eu acho importante, né? Sim. A gente tem um hormônio que a gente produz quando a comida cai no final do intestino, que é o GLP-1, peptídeo-like glucagon do tipo 1. E esse hormônio, esse peptídeo, faz uma série de coisas que eu queria citar aqui para as pessoas entenderem a importância dele, né? Ele faz o músculo captar glicose, então a glicose baixa no sangue e a gente vai ter energia para o músculo. Ele faz o pâncreas produzir insulina para a glicose entrar no músculo, né? Ele faz o tecido gorduroso mobilizar, liberar um pouco de gordura, fazer lipólise para ser usada como fonte de energia. Ele faz o rim excretar sódio, que acaba baixando a pressão, né? Ele preserva o pâncreas de falência pancreática, né? Ele age no hipotálamo, no centro da fome, diminuindo a fome, que é importante. Ele age no estômago, retardando o esvaziamento do estômago, então também saciando o paciente. Uma série de coisas boas. Poxa, então isso é bom, né? A gente tem esse hormônio. E se isso existisse para fazer injetável? E eles criaram, do ponto de vista sintético, o análogo, o agonista do receptor GLP-1. Inicialmente veio o Saxenda e o Victoza, que tinham uma meia-vida de 16 horas, se fazia diário. E hoje tem o Wegovy e o Mounjaro, né? O Wegovy é o Ozempic, né? Que é a semaglutida, e o Mounjaro, que é a tirzepatida. O Wegovy, para ter uma ideia, o Ozempic dura 200 horas, então faz uma vez por semana. Pô, então tu tem uma canetinha, uma medicação numa canetinha que tem todos esses benefícios, né? Ah, mas ele faz mal, faz perder músculo, é de risco. Tem duas contraindicações ao uso das canetinhas. História de câncer de tireoide, né? Então não pode usar quem já teve câncer de tireoide. E pancreatite prévia. Quem teve pancreatite não pode usar, né? Inflamação do pâncreas. Fora isso, as pessoas podem utilizar. E ele é um facilitador, né? Eu posso ir para a praia pela Estrada Velha, eu posso ir pela Freeway. Né? Então, ele é um facilitador, ele ajuda a emagrecer. Então, a maioria das pessoas poderia se beneficiar no emagrecimento com as canetinhas. Ah, dá para emagrecer 100? Dá para emagrecer 100, mas geralmente as pessoas emagrecem e engordam. E obesidade a gente sabe que é uma doença, né? Sim, claro. A gente fala essa palavra no consultório, tem CID, tem código de doença, Sim. E66. Se é uma doença, e é uma doença crônica que não tem cura, assim como depressão, assim como hipertensão, ela tem que ser tratada. E às vezes a canetinha tem que ser usada por mais tempo, eventualmente para sempre, né? Sim. Então a canetinha só faz bem. Não é para todo mundo. Tem pessoas... Aí tem os padrões de fome, né? A gente não tem a fome só de comer muito, né? Que essa canetinha ajuda. Sim. Tem fome emocional, tem fome aquele cara o hedônico, que gosta do prato bem feitinho, tem compulsão alimentar. Então, também tem outros remédios que a gente utiliza, mas para a grande maioria das fomes, a canetinha está aí para ajudar, né? Perfeito. Ah, mas é fácil perder músculo. Não, a gente comendo proteína de forma adequada, se hidratando, evitando colaterais, tu mantém massa muscular em uso de canetinha. Então, baita de um remédio, uma revolução para o tratamento da obesidade. Perfeito. E como o senhor comentou, né? Ele é um facilitador, né? Sim. O fato de utilizar, né, a canetinha, vamos falar assim, ele não isenta o fato de tu te alimentar bem ou de tu ter uma rotina de treino, enfim, e todas as outras coisas que levam a uma performance, uma saúde mental e física melhor. Se tu tiver a caneta e não souber o que tem que comer, tu vai acabar comendo, sei lá, o que dá, porque não vai caber, e vai desnutrir, né? Vai perder massa muscular. Se tu não treinar, não fizer musculação, vai perder massa muscular. E é por isso que foi agora regulamentado que tem que ter receita.
Então, o paciente parte do pressuposto que ele foi no médico, que ele vai treinar, que ele vai ter uma dieta e vai usar a caneta, né? Uhum. Então, a crítica é usar a caneta sem a orientação toda, né? Eu vou comprar uma caneta e vou usar e vou parar de comer. Aí dá Sim. ruim, né? Então, eu acho que é uma baita Sim. medicação. Perfeito. Doutor Pedro, e existe algumas, né, quando tu recebe o paciente no consultório, né, e ele utiliza algum tipo de medicamento, né, agonista do GLP-1, existe algum medicamento que tu não possa indicar para esse teu paciente, ou que tu possa indicar que ele vai, inclusive, ajudar? Ou existe algum tipo... Eu concordo com o Fernando que é uma medicação que ajudou tanto a prática clínica, né, de quem trabalha com condições crônicas, e esse entendimento da obesidade como uma condição crônica que necessita de tratamento multidisciplinar, contínuo, que vai estar associado com diversas mudanças de estilo de vida, alimentação saudável, prática de exercício físico, cuidados com o sono, uma nova adaptação. E faz muitas vezes com que essas medicações agonistas de GLP-1 elas aproximem o paciente do resultado e que ele vai trabalhar esse resultado de uma maneira crônica, e muitas vezes ele vai usar essa medicação por tempo indeterminado, né, ao longo da vida, Sim. como é o tratamento da obesidade. Isso que o Fernando trouxe da fome hedônica é algo que muitas vezes eu vejo vantagem em associar uma medicação que, na verdade, é uma associação de duas medicações, que é a bupropiona associada com naltrexone, que tem a formulação comercial Contrave aqui no Brasil. Uhum. Essa medicação, especificamente, quando ela libera dopamina através da bupropiona, aumenta a disponibilidade de dopamina através da bupropiona e bloqueia alguns receptores opioides, ela tanto melhora a nossa capacidade de resistir a estímulos hedônicos, assim como faz com que a gente não sinta tanto prazer no que já foi muito prazeroso do ponto de vista alimentar. Então, aquela excitabilidade, assim, para comer algo que a gente queria muito, que era muito palatável, tipo um chocolate, algum alimento que realmente dá fissura, às vezes, diminui muito com o Contrave, com a associação de bupropiona com naltrexone. E muitos pacientes até trazem a questão de que dá um pouco de paz, assim, me sinto mais tranquilo por não ter que ficar pensando e controlando mentalmente aquilo. Que parcialmente os agonistas de GLP-1 já têm alguma ação, mas não especificamente sobre essa via do prazer, tanto dopaminérgica quanto opioide, que é bem efetiva, assim, no Contrave, né, Fernando? Por vezes a gente tem associações. Sim, né? é muito comum associar, né? Os tipos de fome, como eu falei, hiperfágico, come muito, o cara que come muito com o Ozempic vai ficar bem. Mas daqui a pouco ele não cabe nada e ele vai lá e come chocolate, que é o que cabe. Sim. Né? E às vezes tu associa, baixa um pouco a dose de um Ozempic para ele comer mais e usa um Contrave para ele não atacar o chocolate por prazer, por exemplo, né? Essa história da bupropiona com naltrexona vai muito na questão do querer comer coisa boa e do prazer de ter comido aquela porcariazinha, né? Sim. Do craving ali, da fissura, né? Uhum. Então, a gente associa, às vezes tu baixa um pouco o Ozempic e encosta um pouquinho de Contrave para beneficiar mais o paciente, pelos vários tipos de fome que a gente tem. E eu vejo que essa associação, isso que o Fernando trouxe, muitas vezes até aproxima o paciente numa questão de mudança comportamental mais, um pouco mais robusta, assim, com a associação. A bupropiona, ela dá um pouquinho mais de energia, ímpeto, ânimo. E por vezes o paciente que tem a fome muito hedônica, quando se aumenta muito a dose do GLP-1, ele também fica um pouco prostrado, né? Assim, um pouco mais cansado. Então essa associação, eu vejo que mudança de comportamento para o paciente com fome hedônica, com craving, realmente vem muito legal na associação, assim. Agora falando, né, a gente tá falando sobre fome, enfim, eu queria aproveitar o gancho e falar sobre a compulsão alimentar, né, em foco. E sobre a compulsão alimentar, quando a gente fala sobre compulsão, a gente já pensa diretamente no paciente obeso, né, que só o paciente obeso tem a compulsão alimentar. Eu queria saber de ti, doutor Fernando, o quão perigoso, né, ou o quão impactante é a compulsão alimentar naquele paciente também que tem o IMC baixo, né? Que, enfim, a saúde mental, né, eu acho que o doutor Pedro pode falar melhor sobre isso, ela impacta diretamente em muitos assuntos, em muitos fatores relacionados à compulsão, né, alimentar. Então, o que a compulsão alimentar num paciente com IMC baixo, o que ele pode levar, né? O que pode acontecer com esse paciente? Geralmente, nos quadros de compulsão alimentar, existe uma grande ingesta de alimentos ricos em carboidrato, e geralmente refinados, né? Então,
tu acaba fazendo um pico glicêmico muito alto, Uhum. o cérebro inundado de glicose, Uhum. tu faz, consequentemente, um pico de insulina, que não é legal, a hiperinsulinemia, que é uma coisa ruim também. E, geralmente, esses alimentos ricos em carboidratos são ultraprocessados, Sim. que ferram ainda as bactérias boas do intestino. Causando até diarreia, por exemplo. Diarreia ou disbiose, né? Aham. E essa alteração do intestino Uhum. faz diminuir os níveis periféricos de serotonina, deixa o intestino inflamado e o intestino começa a ficar mais permeável, a gente chama de leaky gut. E o Uhum. intestino permeável deixa passar as tais citocinas inflamatórias para o sangue. Então, o Uhum. paciente fica inflamado. Então, mesmo um paciente magro, com compulsão, que faz ingesta de alimentos ruins, ele pode ficar inflamado por causa de ingesta de alimentos ultraprocessados também. Uhum. O que é prejudicial para as artérias, para o cérebro, para os nervos, né? Aham. Aproveitando, já que a gente está nesse assunto, doutor, eu queria saber o que realmente acontece, porque a gente vê muito hoje, o fitness, eu acho que teve um grande alcance, tem hoje, né? E a gente vê muito atletas de alta performance, por exemplo, do fisiculturismo, né? E aí a gente vê eles falando, né, sobre, depois da competição, que eles têm uma restrição absurda, né? O que acontece por trás, quando eles falam que eles acabaram a preparação, acabaram a competição, e aí ele teve uma compulsão alimentar, comeu absurdamente, ele ganhou 20 quilos, e a gente, em 3 dias, né? Uhum. E a gente olhando aquilo, 20 quilos é muita coisa, né? O que é aquilo? Aquilo é gordura, é retenção de líquido, é um pouco de cada, o que acontece ali? Eles acabam, eles ficam muito desidratados para a competição. Para subir no Uhum. palco, eles usam diuréticos, eles fazem uma hiperidratação por uma série de dias e depois eles param de tomar água para urinar e a pele grudar no músculo, né? Uhum. Então eles estão secos ali e acabam reidratando rápido e muito disso vem da reidratação, Da reidratação. né? E do carboidrato também. Aí tu reenche os músculos de carboidrato, reenche de líquido e o paciente ganha esse peso, né? Uhum. Mesmo quem não faz competição, a gente pode variar numa semana 7% do peso. Então, um cara de Bastante. 90 quilos vai 5 para mais, 5 para menos, por exemplo, Sim. mas geralmente é líquido, Sim. né? Para tu engordar 1 quilo de fato, tu tem que comer 7.700 calorias a mais por dia, né? Sim. Uma semana, 1.000 todo dia para engordar 1 quilo. Sim. Mas a variação de peso pode acontecer por água, por líquido. E, doutor Pedro, quando tu recebe esse paciente com a compulsão alimentar dentro do teu consultório, né? Qual é o tipo de abordagem que tu tem nele, mesmo ele tendo IMC baixo? Tu tem algum tipo de abordagem diferente do paciente que é obeso ou é o mesmo tratamento para os dois? Nem sempre é o mesmo tratamento. Assim, quando a gente pensa em abordagem assim, para transtorno de compulsão alimentar, geralmente a gente faz uma associação farmacológica com técnicas de terapia cognitivo-comportamental, né? A TCC ela é muito eficaz para compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar ela tem um padrão de hábitos em gatilho muito bem identificável, né? Existe um gatilho para compulsão, e esse gatilho geralmente ele traz emoções, pensamentos negativos, desconfortáveis, e a compulsão muitas vezes ela vai trazer um processo de alívio imediato dessas sensações, mas posteriormente uma sensação de perda de controle, culpa, diminuição de autoestima, né, uma repreensão mental relacionado ao episódio de compulsão. Isso tende a acontecer de maneira recorrente, né, várias vezes por semana, e como o Fernando disse, em uma quantidade de calorias completamente desproporcional ao que seria uma refeição. Então, a pessoa realmente tem uma sensação de perder o controle. Quando isso está associado com a obesidade, muitas vezes a gente faz associações de tratamento off-label que tem evidência para a obesidade também, como é o caso do Contrave, por exemplo. Mas em pacientes que não têm necessariamente aumento de peso, a gente pode usar medicações, principalmente as medicações que têm bula, né, liberação para uso na compulsão alimentar, são a lisdexanfetamina, que é o Venvance, né, Junev, Liberdia, é um psicoestimulante que aumenta a disponibilidade dopaminérgica e dá uma maior capacidade de controle sobre o hábito alimentar, e também um inibidor da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, né? A clássica fluoxetina muitas vezes é bastante eficaz no tratamento da compulsão alimentar, mas óbvio que cada caso deve ser individualizado, mas quando a gente pensa mais em controle alimentar, essas medicações podem ter um bom resultado. Tu ainda usa topiramato?
Muito colateral. Topiramato, assim, na prática clínica, eu uso cada vez menos, principalmente com a disponibilidade do Contrave, outros fármacos, mas principalmente por efeitos cognitivos que incomodam bastante as pessoas. Só para a audiência entender, é um medicamento. Sim. O medicamento se utiliza para convulsão, né? Uhum. Raramente, mas se utiliza para enxaqueca. E ele se usava muito para compulsão, mas ele dá formigamentos, às vezes, parestesias e alteração cognitiva. Começa a ter esquecimento, lapsos de memória, bem frequentemente. Então, a gente tem usado cada vez menos. Né? Ele é um uso off-label. Ele tem os estudos clínicos mostram que ele é eficaz para tratar com diversos tipos de comportamento compulsivo. O topiramato tem alguma evidência, né? Mas na compulsão alimentar, ele é bem estabelecido há algum tempo. Entretanto, ele tem esse perfil de efeito colateral dos brancos cognitivos, que é algo muito desconfortável, assim, principalmente com quem está com uma carreira mais acelerada, né? Tu está numa reunião, tu vai evocar o nome de um processo, uma pessoa que tu quer trazer e não vem. Vai vir alguns minutos depois. Assim. Lapsos de distrações. E ele é um anticonvulsivante. Às vezes os anticonvulsivantes fazem isso. Assim, ele atua sobre os canais de sódio, mas ele modula muito essa excitabilidade do comportamento para compulsão. Funciona bem para alguns pacientes. Muitos pacientes se adaptam bem. Mas a grande maior parte, às vezes, não é tão perceptível assim. Tem alguma questão de lentificação cognitiva ou até do branco mesmo. Agora a gente falando sobre o eixo, né? O eixo de conexões do intestino e do nosso cérebro, né? Eu queria saber de ambos, né? O quão importante para a tua especialidade, doutor Fernando, é a gente ter, assim, uma saúde da microbiota e uma saúde intestinal num geral, né? Para absorção dos alimentos, dos nutrientes e tudo mais. E se essa saúde, doutor Pedro, ela chega a impactar nos teus resultados também? Existem estudos que falam sobre isso ou como isso é abordado dentro do teu consultório de alguma forma também? Obviamente é por causa tu deve também falar pro teu paciente, além que tu aborda aqui, né, diversas vezes da saúde do esporte, né, ele praticar esportes e tudo mais. Obviamente também esse contexto de boa alimentação também é abordada dentro do consultório, né? Quer começar? Saúde intestinal, então, ela tem um impacto, na verdade, em todos os sistemas corpóreos, né? Então, assim, a nossa capacidade nutricional, inflamatória e de disponibilidade de diversos nutrientes que são muito importantes para o organismo como um todo. Mas algo que é muito interessante, assim, que cérebro, intestino e pele, eles são do mesmo tecido embrionário, né? Então, a gente observa, assim, como existem o outro lado, né? Manifestações somáticas intestinais em quadros de estresse e como as pessoas muitas vezes, principalmente nos quadros intestinais, assim, têm dificuldade de entender isso, assim, uma dor abdominal, desconforto, distensão, a própria sensação, assim, de insegurança, né, que se chama no inglês de butterflies in the stomach, né, tipo, sentir um frio na barriga, né, um frio na barriga, tudo isso está associado, assim, com diversos receptores, principalmente serotoninérgicos que a gente tem no trato gastrointestinal, que podem estar hiperativados com essa oscilação. Mas certamente todo esse processo, assim, de estabelecimento da saúde intestinal, ele tem um impacto direto, assim, na saúde mental, assim como a gente estava falando de questões metabólicas e de diferentes medidas, assim, de estilo de vida saudável. Mas o Fernando vai saber melhor do que eu, assim, detalhar um pouco como que a gente pode trazer o paciente para um processo terapêutico nesse sentido, né? A questão do intestino, né, e o pessoal chama de segundo cérebro porque ele produz também serotonina, né? O intestino tem uma integridade, tem uma mucosa, as células estão encostadas umas nas outras como se fossem porcelanatos, vamos dizer assim, tem o rejunte. Né? Esse rejunte é feito por ligação entre as células. Quando o intestino está inflamado, o intestino tem bactérias boas, por incrível que pareça, e bactérias patogênicas, né? E existe um equilíbrio dessas bactérias. Quando a gente tem um desequilíbrio de bactérias boas e ruins, a gente tem um ambiente chamado disbiose. Quando a gente tem disbiose, a gente começa a produzir menos substâncias chamadas aminoácidos de cadeia curta, ácidos graxos de cadeia curta, perdão, que fazem com que esse rejunte do porcelanato do intestino fique vazado, fique aberto. E aí passam toxinas das bactérias ruins, né, especialmente da Escherichia coli, para o sangue e nos inflamam. Aí vai inflamar o cérebro, aí vai inflamar a artéria, daí o colesterol, que não era tão ruim, deposita na parede da artéria. Então, o intestino inflamado pode ser ruim para o organismo de uma forma como um todo, não só para ter diarreia ou para ter constipação, né? E, por vezes, a gente vai entrar, então, com prebióticos, que são alimentos que vão gerar bactérias boas, que são as bactérias que a gente quer ter.
E probióticos, que são cepas de bactérias boas em comprimidos ou em sachês, que tu utilizas para tentar melhorar essa microbiota intestinal, né? Para melhorar a tal da desbiose intestinal. Então, melhorando essa desbiose, pode melhorar até quadros depressivos. Claro, ninguém vai curar a depressão só maior com um probiótico, né? Lógico que não. Mas pode ajudar também nisso. Mas há um tempo atrás surgiram estudos assim tentando se usar assim como até uma monoterapia assim não foi eficaz, né? Mas ela é validada como um tratamento adjuvante, como diversas outras práticas são, né? Sim. Então... esses dias até o curioso, agora um questionamento que a gente acaba vendo muita coisa na internet e tem muita pesquisa, né? E aí, por causa da nossa empresa, a gente tem muitas pesquisas que a gente fica vendo, né, doutor? E eu queria saber da tua... queria saber se é realmente verídico. Esses dias, passando sobre pesquisa, tinha uma pesquisa... Uma das coisas mais pesquisadas que tinha de um nicho específico da medicina era sobre doação de fezes. Existe realmente esse fator, não sei como é que dá pra gente chamar, se é de nicho, enfim, existe como implantar, isso justamente é pra gente desenvolver essa microbiota dentro do intestino? Aqui em Porto Alegre já foi feito isso, né? Mas como pesquisa, né? Não foi feito uma coisa sistematizada. Não, que eu saiba, não existe de rotina isso. É algo novo, então. Não, existe, tá? Assim, especialmente um paciente que tomou muito antibiótico em UTI, fez infecção por uma bactéria chamada Clostridium, que é contagiosa e dá diarreia, não recupera com nada, existe fazer essa possibilidade de transplante de fezes, né? Perfeito. Pega bactérias do intestino de uma pessoa que não tem doença e por colonoscopia, inocula no intestino depois de um tratamento com laxantes, na pessoa que estava com Clostridium, por exemplo. O que o pessoal tentava fazer, ou tenta fazer, é pegar as bactérias de pessoas mais saudáveis, que não têm diabetes, e tentar em pessoas que não tenham diabetes, por exemplo, e botar alguém que tenha uma diabetes para tentar melhorar o intestino dessa pessoa e, por vezes, resolver questões de outras doenças que não o Clostridium. Mas tu pode passar de uma pessoa para outra, às vezes, uma outra doença, né? Uma doença infecciosa, por exemplo. Então, aqui em Porto Alegre não se faz. Eu não sei, em centros de pesquisa sim se faz, mas de rotina não. Perfeito. É que isso acaba surgindo... Mas existe, transplante de fezes. Sim, é uma questão, assim, agora que surgiu sobre curiosidade, porque conforme a gente vai pesquisando para os nossos parceiros, a gente acaba recebendo essas questões e às vezes surge um corte de um outro podcast, enfim, e aí acaba aparecendo muito, e aí como a gente está nessa questão do intestino, aproveitei o gancho, né? Claro. Mas agora já encaminhando para a parte final, né? Eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para deixar, né, para a audiência, e eu também queria que vocês vendessem um pouco do peixe de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais. Tá bem? Então, assim, como tu falaste, eu sou cardiologista, fiz medicina interna, fiz clínica médica e sou médico de esporte. Eu trabalho com tudo isso junto, né? Acabo tendo acompanhamento de pacientes juntamente com nutricionista e treinador físico. A gente faz um acompanhamento nesses pacientes. Legal. Um protocolo de 6 meses nesse paciente chamado Health for Life, em que a gente faz o paciente dormir melhor, se nutrir melhor, treinar melhor, melhorar a autoestima, melhorar a disposição. Se tiver distúrbios hormonais, a gente faz reposição, né? E acompanha esses pacientes por pelo menos 6 meses. É como se fosse um spa ambulatorial de 6 meses. Perfeito. Né? Mas, claro, a gente também trabalha com cardiologia, trabalha com medicina interna, mas tem essa atuação. Meu consultório é na Santana, 1253-401. Aqui em Porto Alegre. De Porto Alegre. E o senhor faz atendimento online também, doutor? Faço atendimento online. Perfeito. E onde é que o pessoal te encontra hoje no mundo digital? No mundo digital. Então, o meu Instagram é @Dr. Fernando Ludwig, né? E o meu e-mail meu site é www.drfernandoludwig.com.br. Perfeito, então. E agora chegou a tua hora, doutor Pedro. Então, eu sou médico psiquiatra, o pessoal pode me encontrar no @PedroBéria. Eu tô muito feliz de ter o Fernando aqui, porque... Todos nós. Trouxe toda essa questão assim, biológica e o entendimento. E esse protocolo, eu sou testemunha de quantos pacientes a gente já conseguiu beneficiar juntos, né, Fernando? Quantos pacientes que eu vejo que teriam um grande benefício de realmente mudar o estilo de vida, entrar no protocolo e... Muitas vezes, quando a gente fala assim de medicina do estilo de vida e a gente traz as orientações,
elas ficam no vento, assim, elas não realmente entram na vida do paciente. O Fernando tem esse protocolo que realmente consegue monitorar, trazer o planejamento específico, verificar o que não está acontecendo, e isso realmente traz resultado. As pessoas fazem exercício, dormem melhor. Eu, inclusive, já anotei aqui, porque eu tô precisando. Tô precisando voltar à minha boa forma. Uma coisa que a gente vê, assim, a gente fotografa os pacientes, né? Sim. Para a Nutri e para o treinador ir acompanhando também os resultados. A gente tem também para mostrar para o paciente o seu antes e depois lá, mas vai acompanhando. E o rosto do paciente na primeira foto, claro que o rosto não aparece, né? Sim. Mas para nós, o rosto da pessoa na primeira foto assustada, envergonhada, triste como ela está naquele momento, inflamada, achando que não vai sair daquilo ali. Depois é uma cara de confiança, assim, né? E às vezes perdeu pouco peso, já começa a mexer em citocinas inflamatórias, o semblante já muda, já posta uma fotinho ali na selfie, e no final a cara é outra. Sim. Né? O comportamento é outro, o jeito é outro. E hoje ficou bem claro, né, que tudo se conversa, né, e é basicamente uma bola de neve, né? Depois que tu consegue sair da inércia, exatamente, os resultados vêm. É isso aí. Mas então a gente vai concluindo aqui mais um episódio. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.